A gente está quase finalizando, eu tive aula também de Guemará, Maser Tanit, e o resumo de tudo isso nessa semana foi que quem vive na diáspora, as suas terras são como particulares. A gente aprendeu sobre fazer a tefilá da bênção da chuva ou não, se a gente pede igual como está sendo Israel, ou se eu peço em particular, como é que é? Por exemplo, uma pessoa está no Brasil e agora é inverno, primavera, alguma coisa assim, e ele quer pedir chuva, mas aqui em Israel é verão. E aí, eu peço chuva se em Israel é verão? Ou eu peço chuva porque eu estou localmente? O que eu peço? Eu peço ou não peço? Né? E aí houve toda essa discussão. E outra coisa, eu peço aonde? Que local da Amidá eu peço? Então eu peço em Talumatar ou Veten Laberachá? Como é que é? Em que situação eu faço isso? Houve uma discussão muito intensa sobre isso. Quem vive na diáspora, então a gente já sabe que as suas terras são consideradas como particulares. O Rabi Yehudá diz que quando cumprimos a recitação, ela deve ser feita em Talumatar ou na Berachá. Vem essa discussão. Uma observação os Moraim não podem contradizer os Tanim. Como a gente fala que houve muitos questionamentos, quem fala, quem está certo, qual é o rabino que está certo, etc. Uma das coisas muito interessantes que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: os Moraim, tá, eles não podem contradizer os Tanaim, porque os Tanaim vieram primeiro. São os grandes sábios do momento do Tanaim, então você não pode nunca contradizer eles. Os Ahoraim são os últimos, então existe mahloket, existe discussões sobre as opiniões dele. O Rav Nachman com Eni era um Amoraim, ele falou algumas coisas, alguns conceitos contra o Rebbe, tá? Que também era da mesma época. E aí ele fala que você pode pedir a chuva, tá? Não de forma pública, mas se peça de forma particular. O grupo pede pela chuva em Barech Aleno, ou seja, se existe um grupo maior, uma cidade, um continente, pede em Barech Aleno. Se você for pedir de forma particular, pela sua terra, uma chuva particular, então você pode falar em Shema Koleno. Se você tiver comunidade, se pede em Barech Aleno, como eu falei ainda agora. O Rebbe Shesher está conforme o Rebbe de pedir a chave, de pedir então, né, no caso, essa chuva em Shema Koleno. A gente aprendeu também algumas coisas bem interessantes. Toda vez que você vê um sábio ser chamado de Rabi, todo mundo que é chamado de Rabi, eles são sábios da época dos Tanaim. Todo sábio que é chamado de Rav, eles são Amoraim. E todos que são chamados de Ramban e etc. são Tanaim. Quanto mais os nomes são grandes, quanto menos na realidade a pessoa é importante, mais eles têm os nomes grandes. E ao contrário quanto menos o nome é grande é porque maior é a pessoa. É uma brincadeira que os nossos rabinos falaram na aula. A lahá final é o seguinte, e a gente pede então como a chuva? Pede em que momento? Então, a lahá final é que é feita essa tefilá em particular, seguindo a orientação do Rebbe, em particular, e no verão de Israel se pede chuva em particular para você. Tá? E ainda continuando sobre pedir chuvas na Amidá, ou pedimos no Shomer Tefilá ou no Barech Alenu, a lahá é como o Rebbe, deve-se pedir na Tefilá particular de Shomer Tefilá. Na brahá de número 9, pode pedir nesta brahá por chuvas. A solução é que faça um pedido pessoal sem prejudicar os outros. Então se pede em Shomer Tefilá. Quando uma grande parte de pessoas ou cidade precisam pedir por chuvas, então essa Tefilá também é feita em Shomer Tefilá. Não se pede chuvas no período de verão em Israel, ou seja, como exemplo no mês de Tammuz. É proibido pedir chuvas no período do mês de verão. Caso se fez o pedido das chuvas no lugar errado, deve voltar a fazer a Amidá como Nedavá, ou seja, voluntária, como doação. O Ramá diz que não se deve voltar, uma vez que ela já foi feita. O Ramá diz que não, que se deve voltar uma vez que ela já foi feita, tá bom? A gente também falou muito sobre o Ramban, Rif, Rosh, que eram grandes legisladores. Aprendemos também sobre a nomenclatura de Shut, que é coleção de perguntas e respostas, em plural Shutim. E a gente voltou a aprender que Rosh disse que como em cada lugar na diáspora há climas diferentes, a razão, isso foi uma lógica, devemos fazer como em Israel, em Barech Alenu, em cada época do ano em que a gente vive. Ele tinha razão, mas a Guemará falava ao contrário, então por isso que a lahá ficou como a Guemará. Todos os sábios não concordavam com Rosh,
apesar dele estar certo. Aí nesse caso vem o Beit Yosef e diz, não vamos como Orosh, mas como a Gemara. Mas quem já falou, quem fez como Orosh, refaz a reza para estar de acordo com a Alahá, Gemara, e aí fica tudo tranquilo, tá bom? Não contradiz nenhum nem outro. Refaz a tefilá, não como obrigação, mas como nedavara. Toda tefilá de chuva na diáspora sempre deve fazer em Shomea tefilá. O processo de tefilá pedido pelas chuvas. Uma outra coisa interessante que nós aprendemos na Gemara, que foi justamente hoje, Eliav, que no período de jejum, no período de escassez, num período em que a gente está passando por momentos difíceis, era orientado a não se abrir o comércio, não se abrir as lojas, por respeito a essas pessoas, tá, que estavam jejuando por momentos difíceis, tanto na segunda quanto na quinta-feira. Se abre meia porta, deixa ela aberta mais ou menos. Na quinta-feira, você poderia abrir ela um pouco mais, porque não é por respeito às pessoas, mas é por causa do Shabat que está vindo, então você poderia abrir. Na quinta-feira, se pôde abrir, todos precisam para comprar no Shabat, e em todos os casos, elas estavam meio abertas. E tudo isso acontecia somente em momentos de calamidade, de jejum público, por falta de chuvas. A gente estava falando ainda sobre chuva, foi um continuamento. Deve-se diminuir mais as horas, os negócios e as alegrias nestes dias de luto e de jejum público. A gente aprendeu também que mesmo se faz com a plantação de alegria. Antigamente tinha pessoas que plantavam, faziam uma plantação de alegria porque um filho nasceu, casou, eles criavam, faziam jardins, plantavam, então também não se fazia esse tipo de plantação de simcha, de alegria. Também se diminuía as saudações, as pessoas chegavam para vocês e diziam, oh, shalom aleichem, manishma, habibi, makaram, makadash, você não podia responder às pessoas de maneira tão alegre e não se retribuía a saudação. Uma coisa muito interessante que eu aprendi aqui, muito cuidado, quando uma pessoa sauda você, presta atenção, Ariela e Gavi, quando uma pessoa sauda você, shalom, fala bom dia, boker tov, e você não responde, é como se você estivesse roubando um pobre. E um amigo do lado disse, mas eu falei, como assim roubando um pobre? Porque é a única coisa que ele tem para te dar nesse momento, é uma saudação. Então, quando você não responde, uma pessoa fala, shalom Eliav, shalom Mariela, e você não responde, não dá um boker tov, um bom dia, é como se você estivesse roubando essa pessoa. É algo perigoso. E por isso que diz que tem um sábio, não me lembro do Perek Avot, qual é o nome do sábio, que diz que ele sempre se adiantava para saudar todos, ele nunca deixava ninguém dar shalom para ele antes, ele sempre dava shalom antes. Não se retribua a saudação, é como roubar o pobre, como eu já disse, pois é a única coisa que ele tem nesse momento. Finalizando, tem uma outra coisa interessante que a gente aprendeu, a aula de Parashat Shavua, a Parashat Bechukotai, é muito interessante e legal, que ele fala sobre o seguinte, que Hashem diz que irá passear com a gente. Na Parashá dessa semana diz que Hashem vai passear com a gente, tá bom? O que significa que Hashem vai passear com a gente? Significa que a gente vai estar com Hashem, mas a gente não vai estar estremecendo de medo por alguma falha, por alguma coisa de errado que Deus o livre a gente fez. Até diz o Rabino, fala sobre o seguinte, que esse ano as pessoas não foram a Merom, né, na data de Shimon Bar Yochai, onde ele está enterrado, justamente porque a gente não foi proibido devido à guerra que está tendo, mas diz que toda vez que a gente é proibido ou a gente é impedido de ir até Meron, é porque o Rav Shimon Bar Yochai disse, nem adianta vocês verem porque eu não estou aqui. Nesse caso, ele está lá em Gaza, lutando justamente com os nossos soldados, por isso que ninguém foi. Voltando aqui, passear significa desfrutar da companhia e onde vamos ou estamos. Você vai passeando, não interessa onde você vai, onde você está, o interessante é que você está compartilhando aquele momento com a pessoa que você quer. Por exemplo, a gente foi passear no zoológico, depois a gente foi também visitar o aquário. O que foi importante do passeio? O que é o passeio? O passeio é justamente a gente não correr, a gente desfrutar desse momento. O papai levou para a gente ver junto o macaco. Uau! A gente se alegrar junto. Olha o crocodilo, olha o leão, olha o urso. Junto. Papai, diga. A gente não viu o lobo. Não, a gente não viu o Zubumafu, o lobo. O Lemony, mas o passear é justamente isso, é você desfrutar da companhia. Isso é bestial. Andar não, andar é diferente. Andar é acompanhar o deslocamento de um ponto a outro. Isso, a gente não fala que vai andar com a gente, é você sair de um lugar para outro. Eu acompanhei, eu andei com vocês no deserto, eu saí daqui para lá, mas passear é um momento muito mais profundo, tá bom? Passear e desfrutar da presença de Hashem junto com a gente. E uma outra coisa interessante que a gente tem que aprender é que quando a gente fala sobre Alahot nessa Parashá, significa caminhos. Já que a gente está falando que Hashem vai passear com a gente, quando é que Hashem passeia com a gente? Quando é que Hashem anda com a gente? Quando a gente cumpre as Alahot, que Alahot significa
a mesma coisa da raiz de caminhos, de caminhar, de caminhos. Estudamos as alahot para saber como cumprir a alahá, ou seja, ir no caminho, no encontro que Hashem quer. Então, quando a gente estuda as alahot, estuda e cumpre as mitzvot, a gente está caminhando com Hashem. Saber não é caminhar, cumprir é caminhar. Estudar a alahá é um meio, e a caminhada para se chegar à meta, ou seja, estudar a alahá é o meio, tá bom? Mas qual é a meta? A meta é desfrutar da companhia de Hashem, é passear com Hashem. Essa é a meta, é estar junto, ligado com Hashem. O estudo da alahá é a preparação de como cumprir a vontade de Hashem. E quase já finalizando, essa semana também, a gente teve aula sobre Kuzari, ou Kuzari, teve aula também sobre os 13 princípios da fé judaica. A gente sabe que Deus existe e tudo depende dele, é o primeiro fundamento, que Deus é um só, que não é 2 ou 3 ou 4, e que Deus é incorpóreo, Deus não tem corpo, não tem olho, ele não tem forma, tá bom? E outra coisa interessante também foi a aula de Derech Hashem, que é de Mussar, o serviço ao nosso Criador. A gente aprendeu também, a gente aprendeu como é que está dividida a Avodah Hashem, como é que se divide o serviço de Hashem, né? E a gente aprendeu que de duas maneiras, através do estudo e através da ação. Mitzvot constantes, mitzvot diárias, mitzvot temporais, mitzvot casuais e Mikirot. O que significa? Tem duas maneiras que nós podemos servir a Hashem. Como a gente pode servir a Hashem? De duas maneiras, através do estudo e através da ação. Estudar e ação, tá bom? Então, repetindo, como o Rabino explicou, que existem mitzvot que são constantes, que são toda hora, todo tempo. Por exemplo, quando a gente usa o tzitzit, a gente está constantemente com eles. Então, isso é uma mitzvah, né? Se Hashem falou, se você está usando uma roupa de 4 pontos, é uma mitzvah usar o tzitzit nela. Se não tem roupa de 4 pontos, não é mitzvah. Então, existem mitzvot que são constantes. Existem mitzvot que são diárias, por exemplo. O tefilim você não pode usar constantemente ele, mas é diário. Mitzvot temporais, ou seja, as festas, Pessa, momentos, Sukkah, Lulav, entendeu? São mitzvot temporais. Sim, os Hagim. Mitzvot casuais, uma mitzvah que você vai fazer de vez em quando, por exemplo. Uma mitzvah, você está subindo numa árvore e você encontra lá os ovos de um pássaro. Então, quer dizer, não é sempre que você vai fazer isso, é casual, aconteceu. E também tem uma outra, as casuais são chamadas de kimirot, tá bom? O estudo leva ao cumprimento. A meta, como eu já falei, não são as mitzvot, mas a meta é estar junto de Hashem. Mitzvah por mitzvah, a recompensa está na própria mitzvah, mas o objetivo dela é conectar com a Kadosh Baruch Hu. Através de como? Através das 613 mitzvot. A atenção de se aproximar é de Hashem. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque tudo tem que levar a se conectar com Hashem. Graças às mitzvot, podemos nos aproximar de Hashem. Como é que a gente se aproxima de Hashem? Como é que você se aproxima? Como é que você se conecta com ele? Cumprindo o Torá Mitzvah, primeiro estudando e depois praticando. Praticando, você estuda e depois pratica. Que adianta você aprender tudo na escola e você não colocar em prática? Você sabe que você tem que fazer Netilat Yadayim e você não faz? Você se conectou com Hashem ou não? Não. Então tem que saber que tem que ir lavar as mãos, tem que saber qual é a brahá e tem que fazer. Aí dessa maneira você se conecta com Hashem. Tá bom? Então, graças a mitzvot, a gente se aproxima dele. E quem disse que é assim que se acerca a Deus? Algumas pessoas podem dizer, tá, mas quem falou que é assim que a gente se acerca a Deus? Quem disse? Quem inventou isso? A resposta é ele mesmo. Assim foi que criou. E que me prova isso? Está na Torá. A Torá fala, é dessa maneira. Então a gente não tem que ficar inventando coisas para se aproximar de Hashem e apenas saber o que ele determinou. Ele determinou, não o homem. A meta geral, como eu já disse, das mitzvot é se aproximar de Hashem. Mitzvot é sheveguf, feitas com o corpo. Aí a gente aprende que existe mitzvot também sheveguf, que são mitzvot feitas com o nosso corpo. E mitzvot olam, feitas através do espaço, né, do tempo. E rok, o que vem da raiz hakikar, que é gravar. As mitzvot são receitas e ingredientes para se tornar uma boa pessoa. Como se fosse. A gente é um bolo e a Hashem quer que a gente se torne um bom bolo. Então as mitzvot são receitas e ingredientes para se tornar
boas pessoas? Não sei, pergunta para ele. As mitzvot não são apenas um conjunto de regras, mas sim o ponto de... As mitzvot são a natureza da alma. Não é apenas um conjunto de regras vazias. As mitzvot são a natureza da alma, tá? Elas servem justamente para conectar nossa alma com o seu Criador. Como não conseguimos fazer algo que é da nossa natureza? Como é que pode? Se essa é a nossa natureza, por que a gente não consegue fazer isso? A gente quer que a gente decida fazer as mitzvot. Por isso, a gente tem um livre-arbítrio. Por isso que é difícil acordar todo dia de manhã para cumprir as mitzvot, já que é a nossa essência. Por que a gente não faz? Porque existe essa luta constante diária que a Hashem quer nos tornar merecedor. A Hashem quer que a gente decida fazer o bem, as mitzvot, e com isso ainda ganharmos méritos. Não devemos fazer as mitzvot por fazer somente, mas porque a nossa neshama exige, ela quer, ela precisa disso, necessita disso. Você decide se será natural ou não. Aí já é exercício. Vai ser natural ou não vai ser natural? O principal é que a natureza não aconteça por sua natureza, mas sim através da sua escolha, optando por fazer. Ou seja, você tem que rezar não porque você tem que rezar. Você tem que fazer as mitzvot não porque você tem que fazer, mas você tem que decidir querer fazer isso. Senão não tem mérito, não tem nada. Você vira como um robô. Você vai fazer porque tem que fazer. Eleja fazer, opte em fazer, escolha em fazer. E não faça por fazer de forma natural. Para finalizar, a gente teve aula sobre a profecia, dizendo que como se acontece uma profecia em Israel, e falamos sobre a grandeza de Moshe Rabbeinu, que era o único e completamente diferente de todos os outros, inclusive de Adar Enshon, só ele tinha um nível de profecia completamente diferente de todos os outros profetas. Isso fica para uma outra aula, é apenas um resumo da semana, muita coisa boa. Shalom Lehitraot.